O padre Adolfo Tanquirey, no seu livro Compêndio de Teologia Ascética e Mística, ele nos apresenta 3 graus de obediência. É sobre elas que nós iremos comentar aqui brevemente. O primeiro grau de obediência, a obediência dos iniciantes. O segundo grau, as almas adiantadas. E o terceiro grau, as almas perfeitas. Vamos começar pelo começo? Se você tem um livro, página 429. Olha só, a obediência dos iniciantes, primeiro grau. Os iniciantes empenham-se principalmente em guardar fielmente os mandamentos de Deus e da Igreja e a submeter-se, pelo menos exteriormente, às ordens dos superiores legítimos com dedicação, pontualidade e espírito sobrenatural. Então, parou. Quando nós falamos dessa obediência inicial, daquelas pessoas que estão basicamente começando, lembrando que iniciantes aqui não tem a ver com tempo de caminhada, tá? A pessoa pode ter 30 anos dentro da igreja e ainda ser iniciante. Pode ser que a pessoa tenha 5 anos na igreja e já seja uma alma perfeita. Não consigo explicar. É graça, tá bom? Então não tem a ver com tempo. Então, os iniciantes, primeiro, eles guardam acima de tudo os mandamentos de Deus. Na hierarquia dos mandamentos, aquilo que é vontade de Deus prevalece sobre tudo. Depois, eles guardam o ensinamento da igreja sem a haireses, sem a heresia. Então, quando a igreja diz isso é assim, ele obedece. A igreja fala isso é assim, ele obedece. Então, isso é a obediência, tá? E quando eu falo igreja, eu estou me referindo ao quê? Ao Papa, ao magistério como um todo e também à autoridade local, o ordinário, o bispo. E ele também submete, pelo menos exteriormente, as ordens dos superiores legítimos, o Papa, o bispo, o pároco, o vigário e quaisquer outros superiores legítimos, a madre, a irmã, enfim, depende do contexto. Agora, ele obedece com dedicação, com pontualidade e com espírito sobrenatural. Veja, aqui nós temos duas coisas. Mesmo que essas almas iniciantes não consigam aceitar aquilo que o superior fala, mesmo que exista alguma discordância exteriormente, mesmo assim ele obedece. Parece um certo fingimento, mas não é exatamente um fingimento. É que um cristão, quando ele começa a amadurecer na fé, um dos primeiros sinais de amadurecimento é essa obediência. Aqui na minha cabeça eu não concordo. Eu acho que tá estranho, eu não entendi, mas eu vou fazer. Aqui eu não concordo, mas aqui no mundo real, na prática, eu vou fazer. Eu vou fazer porque algo me diz que esta autoridade, este superior, este pároco, essa irmã, essa madre, ela foi colocada aqui por Deus e não por uma mera autoridade humana. Então, mesmo com essa pequena contradição, as almas iniciantes obedecem, ok? Agora, essa obediência tem que ser feita com dedicação. Se o superior pediu para ser feito assim, tem que ser feito assim. Não é para ser feito de outro jeito, porque senão a obediência não está sendo feita, não está sendo cumprida. Pontualidade, tá certo? E espírito sobrenatural. O espírito sobrenatural é abandonar qualquer materialidade, tá? Não vou fazer por interesse. Vou fazer porque tem que fazer, tá? Não é para eu ser reconhecido, não é para eu ser aplaudido, não é para eu ser elogiado. Segundo grau de obediência, nós temos as almas mais adiantadas. As almas mais adiantadas, elas meditam cuidadosamente nos exemplos que Jesus nos deu desde o primeiro instante da sua vida, quando se ofereceu para fazer em tudo a vontade do Pai, até o último em que morreu vítima da obediência.
Então, essas almas mais adiantadas, elas querem ser igual a Jesus nesse aspecto. Elas vão obedecer a Deus e, se for preciso, elas vão perder a vida, como o Senhor perdeu. Aqui a gente já pode entrar na questão do martírio, tá? Elas oram para que Jesus, com o seu espírito de obediência, venha habitar nelas e procuram unir-se a ele com o fim de submeterem aos superiores, como ele submeteu-se a Maria e a José. Como vai dizer Lucas 2, ele era submisso. Agora, vamos aqui entender como que Jesus era submisso a Maria e a José. Veja, Jesus, sendo Deus, estava se submetendo a vontades humanas, vontades de pessoas que teoricamente eram menores do que ele em tudo. Mesmo assim, ele obedeceu. Tem a ver com a kenosis, com o esvaziamento. E aqui é o seguinte: essas almas mais adiantadas, mesmo que elas sejam mais inteligentes que o superior, elas vão obedecer o superior. Mesmo que elas sejam mais santas que o superior, elas vão obedecer o superior. Mesmo que elas percebam, eu sou superior em tudo a você, mas eu vou te obedecer. Primeiro porque eu te amo, porque as almas mais adiantadas, elas amam os superiores, e é vontade de Deus. E elas são, de fato, obedientes, tá? Vamos continuar. Ainda sobre essas almas mais adiantadas, elas não se satisfazem com a obediência exterior, submetem interiormente à vontade, mesmo nas coisas custosas, contrárias às suas inclinações. Então, não basta ela fazer o que o superior está mandando. Ela precisa, se existir alguma discordância aqui, ela vai tentar fazer com que essa discordância desapareça. Tá certo? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Alguém me mandou uma mensagem. Desculpe, só ver aqui. Enfim, elas obedecem exteriormente, mas elas querem fazer com que as suas dúvidas se submetam à vontade do superior. E fazem-no. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Não se satisfazem com a obediência exterior, submetem-se interiormente à vontade, mesmo nas coisas custosas contrárias às suas inclinações. E fazem-no de coração, sem reclamar, felizes com a oportunidade de poder assemelhar-se mais perfeitamente ao divino modelo. Vamos dar exemplos? O padre, ele pediu que fosse tocada na missa uma música da teologia da libertação. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falam. Vocês conhecem essa música? Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Já não basta as pessoas incomodando na paróquia, ainda querem incomodar mais ainda. É uma música que não se canta na missa. Mas vamos imaginar que nós, com o nosso zelo litúrgico, nós não queremos que a liturgia seja bagunçada. Mas vamos imaginar que o padre quer. O padre quer. Aí eu pergunto a você: o que você vai fazer? Você vai agir como com a sua mera vontade humana ou você quer se assemelhar a Jesus? Ah, eu quero me assemelhar a Jesus, Marta. Então você vai fazer o que o padre quer. Você vai aguentar aquela bagunça. E aqui eu citei o exemplo da liturgia, mas serve para tudo, tá? Serve para tudo. Às vezes nós corremos risco de não perceber isso. Às vezes é a nossa paróquia, é o nosso grupo, é a nossa comunidade bagunçada, muitas vezes por causa do superior, e nós não estamos percebendo que ali é uma oportunidade que eu exerci a minha obediência. Eu não vou enlouquecer, eu não vou pirar. Se o meu superior quer assim, eu posso até não corroborar com a bagunça, mas eu vou obedecê-lo, tá? Sem revolução, sem briga. E aqui é o seguinte, aqui é o seguinte. Eu citei esse exemplo mais para o lado negativo, mas podemos ter diversos outros exemplos, tá?
A pessoa está discordando do superior, mas ela quer obedecer o superior. Agora preste atenção: evitam, sobretudo, adotar estratégias para convencer o superior a querer o que elas querem. Então, veja, como vai dizer São Bernardo de Claraval daqui a pouco. Essas pessoas, as almas mais adiantadas, elas não ficam criando subterfúgios, meios, elas não fazem planos e maquinações para que o superior se curve à vontade delas. Ah, eu vou mudar a opinião da madre, eu vou mudar a opinião da irmã, eu vou mudar a opinião do padre. Não. Olha o que é que São Bernardo vai dizer. Se, desejando algo, buscas às claras ou disfarçadamente que teu pai espiritual te mande o que desejas, engana-te pensando que és obediente, porque isso não é obediência ao superior, mas obediência do superior a ti mesmo. É a pessoa que dá um jeitinho de mudar a opinião do padre, de mudar a opinião do vigário, de mudar a opinião da religiosa, da irmã, da freira. Preste atenção. Pode ser que ela não faça isso por maldade. É sem perceber. Mas é sem perceber que o diabo nos usa. Nós não percebemos. Ou, mesmo que não tenha ação diabólica, a nossa mera ação humana, não influenciada pelo Espírito Santo, pode não ter nada a ver com obediência. E nós temos as almas perfeitas. Vamos falar sobre as almas perfeitas? As almas perfeitas vão ainda mais longe. Submetem-se o juízo pessoal do superior. Ah, desculpa. Submetem-se o juízo pessoal ao do superior, sem sequer examinar as razões por qual as manda. É o que nós chamamos de obediência cega. Santo Inácio explica muito bem esse grau de obediência. Olha o que é que Santo Inácio vai falar. Ó. Quem pretende fazer perfeita e inteira a oblação de si mesmo, além da vontade, é preciso que ofereça o entendimento, não somente tendo um querer, mas o mesmo sentir com o seu superior, submetendo o próprio juízo ao dele, tanto quanto uma vontade já obediente pode influenciar o entendimento. Fecha aspas. Assim como a vontade, o entendimento pode desviar-se do bem daquilo que nos convém. Para que isso não ocorra, é correto, além da nossa vontade, unir também o nosso entendimento ao do superior. Todavia, acrescenta Santo Inácio, se algum entendimento diferente do superior apresentasse à nossa mente, após consultar o Senhor em oração e parecer-nos que isso deve ser-lhe revelado, podemos fazê-lo. Então veja, o superior falou algo, a pessoa percebeu uma contradição e ela foi perguntar a Jesus sobre aquela contradição. E Jesus falou algo a ela e ela foi conversar com o superior. Santo Inácio vai dizer que o simples fato da pessoa ir conversar com Jesus para perguntar a Jesus se a vontade do superior é a correta, o simples fato dela ir conversar com Jesus mostra que ela não é perfeita na obediência. Olha o que é que ele vai dizer. Contudo, se quisermos agir sem suspeitar do nosso superior e do juiz pessoal, devemos permanecer sem suspeitar do nosso amor próprio e do juiz pessoal. Desculpa, devemos permanecer indiferentes. Se quisermos agir sem suspeitar do nosso amor próprio e do juízo pessoal, devemos permanecer indiferentes. Em que sentido? O superior pediu que seja assim, eu nem vou questionar e nem vou perder meu tempo com isso. Eu simplesmente vou fazer o que ele quer. Tanto antes quanto depois de ter-lhe revelado a opinião, sempre prontos para não somente compreender ou abandonar o objetivo em questão, mas também para aprovar e reconhecer que o melhor a ser feito é o que o seu superior ordenar. É o que se chama obediência cega, pela qual nos colocamos nas mãos do superior, como um cajado, é como um cadáver também, né?
consideradas as reservas de Santo Inácio e as que fizemos mais ainda, desculpa, mais acima, nada há de contrário à razão nesse tipo de obediência, pois é a Deus que submetemos a nossa vontade e o nosso entendimento. O que a seguir, ao tratar das qualidades da obediência, veremos com mais precisão. Então, depois aqui o padre Adolfo Tanquirei, eu já estou bem cansado. Eu também gravo aulas de contabilidade, finanças e tributação. Então, ele aborda esses três graus de obediência: os iniciantes, as almas adiantadas e as almas perfeitas. Quem é você? E aí, me diga quem é você? Iniciante, perfeita ou adiantada? Não precisa comentar, pelo amor de Deus. E é isso. É importante que nós entendamos que obediência é uma graça sobrenatural. É uma graça que, se o próprio Deus não der, nós não vamos conseguir por nossas forças. A maioria das coisas são assim. Eu não sei agora se foi a Santa Faustina que falou: o demônio pode se esconder sobre a capa da humildade, mas jamais sobre a capa da obediência. O demônio não consegue nem fingir obediência. Então, é uma das coisas mais importantes que nós deveríamos buscar. Nós buscamos tudo, né? Nós buscamos inteligência, nós buscamos prestígio, nós buscamos dons espirituais, queremos profetizar, queremos falar em línguas estranhas, queremos curar, queremos rezar na pessoa e ela ficar curada. Nós queremos tantas coisas. Queremos ir para a sétima morada, queremos flutuar, queremos nos encher de virtudes. Só que nós não queremos dar o primeiro passo para tudo isso. Ou, mesmo que essas outras coisas não aconteçam, nós não queremos ser obedientes, que é de fato o que importa, né? É isso. Esse é o apostolado católico e eu espero que eu esteja contribuindo com a sua